Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Capacita 6, nosso programa de desenvolvimento, de gestão de competências, de gestão de talentos, de valorização do servidor, onde a gente multiplica os conhecimentos internos com os nossos próprios servidores. Esse programa foi lançado em 2021, é patrocinado aqui e coordenado pela DGMOG, Diretoria-Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, que eu estou à frente, né? Eu sou Juliana Cal, para quem não me conhece, eu assessoro diretamente o secretário de Saúde nas pautas estratégicas da secretaria. E aí a gente percebeu a necessidade de fazer também esses movimentos de multiplicação de conhecimentos internos nas demandas que a gente lida no dia a dia, né? Com o maior objetivo de melhorar o nosso fluxo de processo, melhorar o que, em geral, no nosso dia a dia fica com algum gargalo, né? Então, a gente poder ter um alinhamento de informação, um alinhamento conceitual de algumas coisas, facilita na hora da gente entregar um produto mais eficiente. Então, o objetivo foi esse. E estamos agora no Capacita 6.2 e no módulo de saúde pública, não é? E aí o nosso querido Pedro Oliveira, que é o nosso diretor-geral da assistência farmacêutica aqui da Secretaria de Saúde, ele veio, né, contribuir com a gente nesse momento de multiplicação de conhecimento e falar um pouco dessa experiência no Estado, né? Como é que é a gestão da assistência farmacêutica? Como é isso? Como é que funciona isso? Né? Falar um pouco conceitualmente e trazer essa experiência da Secretaria de Saúde. Pedro já faz parte dessa diretoria há muito tempo e há mais de um ano já assumiu aí como diretor. E aí eu vou deixar com ele essa parte de se apresentar, de falar da experiência dele, do currículo dele, viu, Pedro? E você fica bem à vontade para tratar durante a aula como você quiser a dinâmica. Falar com o pessoal ao longo, se eles tiverem dúvidas, ou deixar para o final as perguntas. Como você achar melhor, tá certo? E aí, bem-vindo então a todos os alunos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa tarde de experiência aqui com o Pedro, trazendo esse tema tão importante para a gente, né? Um tema tão sensível para a Secretaria de Saúde. E, Pedro, minha satisfação total em ter você aqui. Né? Muita satisfação em poder ter você falando um pouquinho com a gente desse tema super importante. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu acho que eu também quero agradecer o convite, né, que é muito importante a gente distribuir, né, de uma forma, mostrar o trabalho que a gente vem fazendo como assistente farmacêutica. É uma área super sensível na Secretaria Estadual, é uma área que impacta todas as secretarias executivas, né, e a gente tem que ter o maior cuidado com um objetivo maior, né, que é dar acesso, né, aos medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, acho que isso daí é o objetivo mais importante de tudo, é garantir o acesso integral, tá, dos medicamentos para os pacientes do SUS. Então, a gente quebra muita cabeça, bem complexo, porque eu acho que ao longo da apresentação eu coloco sempre a observação que a gente tem que deixar, né, e ser farmácia não é só entrega de caixinha de remédio. Isso tem que esquecer, isso não existe. Tá? Isso não existe. O objetivo é muito maior. Né? Eu, ao longo da apresentação, vou mostrar. Na verdade, é como esse momento aqui é uma aula. Eu deixei como uma aula minha, porque meu telefone ele não para. Todos os dias, eu acho que os telefones de todos os gerentes, de quem compõe a ciência farmacêutica, não para. Isso é que fornece isso, a gente fornece isso, a farmácia entrega isso, a farmácia entrega ali, tá? E aí a gente não é bem isso, não é só isso. Né? A gente tem que saber diferenciar o que a gente vai perguntar. Né? E aí, através dessas capacitações, é que a gente vai, né, orientar nosso pessoal, né, para dizer, esse medicamento não é aqui, esse medicamento não
não é aqui. É dessa forma que a gente tem, né, consegue dar acesso ao medicamento físico. Então, Ju, não é Ju, mas aí eu quero agradecer também a presença de todo mundo. Eu acho que tem muita gente aqui da assistência, muita gente da SES aqui também, da regulação, também pessoal de fora também que a gente convidou. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a secretária executiva também que aqui com a gente. Quero agradecer você, Ju, pelo convite mais uma vez. E dedicar esse tempozinho para a gente tirar as dúvidas, a gente conversar realmente, bate bola sobre as questões. Tá bom? Eu queria que todas as secretarias executivas estivessem aqui. Todas. E aí a gente ia conversar. Mais profundamente, né? Mais assim, para ver que realmente a gente não é o causador do problema. A gente realmente tem que tentar ajudar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que é isso. Eu sou Pedro, eu sou diretor, estou como diretor dessa matéria, eu já faço da equipe desde o anterior, do diretor anterior, né, doutor Mário Moreira, que é um trabalho brilhante. Hoje, a assistência farmacêutica do Estado de Pernambuco eu acho assim, diferenciada, ocupa um destaque no Brasil, né? Hoje até o Ministério da Saúde diz assim, vamos pegar o modelo da assistência farmacêutica de Pernambuco, né? E aí, vamos lá. Eu acho que teve uma conexão, perdeu aqui alguma conexão, hoje vocês estão escutando ainda, né? Dá para escutar, né? Muito. Pronto. Vamos lá. E aí é isso. Pernambuco hoje é o estado que contém o maior número de normas técnicas do Brasil. Pernambuco possui normas técnicas estaduais construídas antes do Ministério da Saúde. Pernambuco hoje tem a maior norma técnica mais completa do país relacionadas a DPOC, doenças respiratórias. Então, assim, é um destaque em todo o Brasil. Vou começar para a gente não alongar tanto e a gente conseguir tirar as dúvidas. Eu acho melhor eu apresentar e no final a gente vai tirando as dúvidas. Pronto, do que tinha acontecido. Bom? Antes de tu começar, eu queria fazer ainda mais alguns agradecimentos à Telesaúde, né? Que eu sempre gosto de registrar toda a aula, que pela parceria ferramenta, né? Ela tem emprestado para a gente essa ferramenta importante de multiplicação do conhecimento. Agradecer a doutor Caio, secretário executivo da CEAF, por isso. Agradecer especialmente ao secretário de Saúde, que patrocina irrestritamente todas as ações que a DGMOG se coloca para desenvolver na secretaria, como melhoria da governança e da gestão. Né? Então, o doutor André Longo, ele é o nosso grande patrocinador desse movimento aqui de valorização do servidor e multiplicação do conhecimento. E agradecer especialmente aqui, que vi que está presente, a doutora Cristina Mota. E parabenizar por todo o trabalho que ela vem fazendo aí à frente da Executiva de Atenção à Saúde, né, de assistência, e aí junto com você. Né? Então, todo esse trabalho, toda essa experiência é fruto também da experiência e da liderança de doutora Cristina Mota, aqui na secretaria. Então, Pedro, fica à vontade. Eu vou fechar a minha câmera, porque a conexão fica ruim se eu deixar a câmera aberta, tá certo? Mas aí fique bem à vontade para conduzir. Estou por aqui. Vamos lá, vamos começar a conversa. Tá? Gosto sempre de colocar nas apresentações esse primeiro slide, que é falando sobre a Lei 8080, né, o artigo 196, que relata que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado. Tá? Isso é correto, isso é válido. Porém, né, a gente precisa garantir, né, os tratamentos, enfim, em linhas gerais, através de políticas públicas. Né? E a assistência farmacêutica possui uma política pública específica para garantir esse acesso. Tá bom? Então, hoje, a assistência farmacêutica ela é regida pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, na Resolução 338, de 6 de maio de 2004, que ela estabelece objetivos, estabelece alguns artigos relacionados à relação
Nacional de Medicamentos, que vai regir o país em cima dessa relação, é o que está padronizado e o que não está. Ela é bem mais ampla do que a gente pensa, eu vou só realmente falar algumas coisas. E dentro da política nacional de acesso farmacêutico, nós temos a nossa política estadual de acesso farmacêutico. Não poderia deixar de mencionar, onde é a única política estadual de assistência farmacêutica que possui, ela foi construída através, em conjunto e aprovação do controle social. Então, isso é muito importante frisar que nem existem estados no país hoje que nem possuem ainda política estadual de assistência farmacêutica. Inclusive, pegou alguns modelos nossos. Então, é bom frisar isso e garantir dizer realmente isso esse é um dos passos, né? Mostra que a assistência farmacêutica do Estado de Pernambuco realmente ela está um passo à frente, né? Algumas outras não. A assistência daqui ela possui um destaque diferenciado no país. E, sem falar disso, a gente tem que falar do nosso sistema único de saúde, né? Hoje a gente tem orgulho de trabalhar no SUS, porque hoje é o único sistema único de saúde, né, em todo o mundo que possui, que a gente consegue fazer, dar o tratamento integral àquele paciente. Hoje, país de 209 milhões de habitantes, hoje temos 26 estados, incluindo o Distrito Federal. Hoje temos 5.570 municípios, 40.260, né, equipe de saúde da família, né, 20 mil centros de referência, 5.455 hospitais, 460 mil leitos, né, normais e 42 mil leitos de UTI, ou seja, é um sistema único. Essas informações elas não estão tão atualizadas, mas é um número bastante grande, né, que nós carregamos enquanto SUS. Né? Nós hoje compomos o SUS. Eu acho que todos esses integrantes da aula de hoje compõem o SUS. E a gente orgulha realmente a gente levantar a bandeira e dizer que funciona, que dá certo. E a gente viu isso agora na pandemia. Né? Então, a gente tem que ter, né, esse sentimento de pertencimento do sistema, participar integralmente de todas as ações envolvendo o SUS e promover realmente a saúde. Né? A gente precisa promover isso tudo, esses 3 pilares. Então, é o que garante o funcionamento do sistema. Tá? E eu também gosto de colocar esse slide. Esse é o caminho, né? A gente vai começar a falar em cima disso. Esse é o caminho, o itinerário terapêutico do paciente, desde os sintomas iniciais até o item 6 lá, que é o fechamento diagnóstico, tratamento e monitoramento. Então, vamos lá. Primeiro passo do paciente, ele ter os sintomas iniciais, né? Isso dentro do sistema SUS. Né? Depois ele vai para a atenção primária, que é a porta de entrada, que a atenção primária ela possui um papel extremamente importante no Sistema Único de Saúde, onde é a portinha de entrada, onde todos os pacientes eles vão chegar lá, né? A grande maioria dos pacientes, e deveriam todos chegarem na atenção primária. Depois disso, o paciente tem alguma piora, ele vai precisar vai ter que ter, né? Vai utilizar a média de alta complexidade, que vai se internar, e aí vai passar pelo especialista, que já entra na questão da média de alta complexidade, às vezes regulado, às vezes não, né? Devido ao grau de urgência do paciente. E aí passa para outras especialidades para fechar diagnóstico, que é o ponto 6 da gente, que é o fechamento diagnóstico através de alguns exames, de alguns suportes para fechamento do diagnóstico. E aí, por fim, o tratamento e o monitoramento, que é onde entra, ele está destacado em vermelho, é onde entra realmente o papel da ciência farmacêutica. Tá bom? Em caso, né? Em loco, mas não o tratamento e do monitoramento. E aí, o que é, né? Como é que como a assistência farmacêutica tenta garantir tratamento? A assistência farmacêutica, ela seleciona, programa, ela faz a aquisição de medicamentos, ela armazena mediante as RDCs de forma correta os medicamentos, faz a distribuição, né? Planeja a distribuição e realiza a dispensação do medicamento. Por fim, todo esse ciclo ele é fechado com o cuidado farmacêutico.
Porque não adianta a gente fazer o controle dado para fazer aquele monitoramento, né, eficaz, saber que se realmente o paciente aderiu ao tratamento, se o paciente realmente o medicamento está sendo sempre bem efetivo naquele tipo de tratamento. Então, assim, o papel da assistência justamente não é só entregar a caixa de remédio, a gente monitora tudo isso, né? E a parte do monitoramento em si, né? Que as duas partes principais é a segurança do paciente, a efetividade do medicamento, né, do tratamento. Então, na efetividade, a gente consegue detectar algumas deficiências que estão no meio do processo de monitoramento, né, do tratamento ciente. Alterar a dose, alterar a posologia, a gente sempre comunicar. Esse trabalho é integral com os prescritores, né? Fazer alteração de dose, alterar a posologia, às vezes nos serviços, né, não possui algumas apresentações de medicamentos, então a gente alerta, diz, o prescritor, é o seguinte, não tem essa apresentação, mas tem essa, vamos tentar ver se a gente consegue não deixar o paciente, né, assistido. Substituir o medicamento, né, comunicar para a substituição do medicamento, interromper aquele medicamento devido a algumas indicações medicamentosas, principalmente a gente fala muito idoso, toma muitos medicamentos aí, né? Tem as interações medicamentosas, então a gente às vezes se interrompe um ou outro, né? Comunicar sempre aos prescritores. É um trabalho do farmacêutico realmente fazer esse monitoramento, garantir, né, o objetivo, né, o acesso de forma qualificada e segura ao paciente. Eu acho que a segurança do paciente ele é totalmente inserido na assistência farmacêutica. Então, vamos lá, é um dos slides que eu queria chegar. Né? O papel da farmácia ou da assistência farmacêutica é mais que entregar uma caixinha de remédio. Né? O papel da assistência farmacêutica é fazer com que o paciente use o medicamento e tenha a qualidade de vida. Né? Ele usa o medicamento, ele tem acesso ao medicamento e tem uma qualidade de vida envolvida a isso. Eu já fui gerente da unidade, eu costumo falar que o paciente, quando vai nas farmácias ou em qualquer lugar que precisa do medicamento, ele vai em busca de um milagre. E quando realmente chega lá e o medicamento não tem, que eu vou também falar futuramente onde é que é cada medicamento, de onde vêm os medicamentos que a ciência farmacêutica ela fornece, ele é frustrado. E aí a gente lida direto com o paciente, a gente vê aquela revolta, e ele tem razão. Às vezes existem no meio do processo alguns problemas externos que não conseguem controlar. Hoje mesmo a gente vive essa crise de medicamentos, crise de IPA devido à guerra, devido à pandemia, devido a vários fatores, né? E aí fizeram com que o país estivesse sofrendo com essa falta de alguns insumos e aí, consequentemente, a fabricação de alguns fármacos, de alguns medicamentos, e a gente também, se o paciente sofre, a gente também sofre, que a gente está ali querendo, né, ajudar o paciente que está ali na ponta, tá bom? Então, vamos lá. Como é distribuído a assistência farmacêutica hoje dentro do SUS? Ela é distribuída em 3 componentes, devido à portaria 204, que é a que eu falei lá da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Existe o componente básico, tá? O componente básico, eles são os medicamentos essenciais. O que é o componente básico? É os medicamentos que os municípios realmente fazem a aquisição. Eles recebem, né, fundo a fundo, né, uma contrapartida do Ministério, junto com a contrapartida do Estado. Né? A gente tem toda essa pactuação via CIB. Então, são destinados à assistência e doenças de agravos mais prevalentes. Ok, vamos lá, vamos diferenciar. São realmente dentro do âmbito da atenção primária. Eles estão lá, aqueles medicamentos que devem estar no município, no posto de saúde, na estratégia da família, a nível ambulatorial, unidades básicas de saúde, programa de saúde da filha. Famoso, eu preciso de um Conalol, ou eu preciso de um Enalapril. Então, esses medicamentos, né, de doenças graves mais prevalentes, doenças crônicas, mais simples, mais destinada à atenção primária, nos ambulatórios de atenção primária,
são destinados realmente ao componente básico, tá bom? E na frente ainda vou falar do financiamento desses medicamentos, cada componente. Tá? Eu vou diferenciar no próximo slide. Existe um componente especializado, que é justamente o componente que a gente mais recebe mensagem no telefone. A farmácia do estado fornece esse medicamento, então são medicamentos de componente especializado. Medicamentos que são assistência integral à saúde. E a destinação dele justamente para a linha de cuidado conforme os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas que rege a política que rege o componente especializado. E também temos as normas técnicas estaduais inseridas bem dentro desses critérios, né, para o paciente acesso ao medicamento. É aquela história lá, vamos fazer o link da lei 8080, artigo 196, onde a saúde ela tem que ser direito do cidadão e dever do Estado através da política pública. Então, a política pública que rege a assistência farmacêutica é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, dividida em 3 componentes. Dentro dos componentes, temos o componente especializado, que possui as regras, os protocolos para aquele paciente ter acesso àquele medicamento. Tudo para todos. É tudo para as pessoas que têm que ter para entrar para aquele medicamento, para ter acesso àquele medicamento. Funciona aí, todo componente especializado, ele é dentro desse pré-requisito, tá bom? E é justamente no âmbito, eles atacam realmente no âmbito das doenças conforme os protocolos, os pacientes que devem cumprir os critérios de inclusão e exclusão da terapia, da medicamento. E aí, esse componente especializado tem várias doenças, e aí eu na frente também vou mostrar onde a gente acessa esses medicamentos, como é que são as regras, onde a gente está informado do componente especializado. Temos também, e não deixa de ser muito importante, o componente estratégico. O componente estratégico são os medicamentos, né, para tratamento de doenças endêmicas e epidêmicas. Vamos lá, muita gente mistura muita coisa. Tudo muito bem separadinho nas caixas. Componente básico, primária, os ambulatórios, atenção primária. O componente especializado é onde a gente precisa dos PCDTs, das regras para poder entrar. São os medicamentos de alto custo. E tem o componente estratégico, que são para doenças, tratar as doenças endêmicas e epidêmicas. Um exemplo, vamos lá, para a destinação desses medicamentos, para tratamento de doenças endêmicas como epidêmicas, como HIV, tuberculose, teníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas. Então, cada doença dessa, né, são realmente aquelas doenças de notificação. Então, para poder um paciente ter acesso, existe uma notificação, né, que linka a vigilância e a assistência farmacêutica, né? Então, tem que ter as notificações para poder o paciente ter acesso, né? E aqui em Pernambuco é muito bem definido, né, a destinação. Por quê? Porque dentro das políticas de assistência farmacêutica possui, junto com a vigilância, as coordenações dessas doenças de notificação. A gente tem uma coordenação para infecções oportunistas, né, que é HIV, tem tuberculose, uma coordenação de tuberculose, né, junto com a vigilância. A gente tem a da hanseníase, a gente tem a da malária, da leishmaniose, tem coordenações para tudo. Inclusive, a gente também tem coordenações ligadas ao componente básico, né, o saúde da mulher, tudo isso, tudo muito bem destacado aqui no Estado. Eu tenho uma gerência, diretoria da ciência, que trata diretamente dessas políticas. A gerente Cláudia Lava, inclusive ela está aqui na live e ela pode confirmar isso daí. Tá bom? Então, no âmbito, também temos a estratégia de controle da doença e consciência no tratamento do portador. Tá? Vamos lá. Vamos para o financiamento agora. Como é que é o financiamento desses medicamentos? A organização dos medicamentos de financiamento ele é dividido em 3 grupos.
Grupo 1, e dentro do grupo 1, os medicamentos do componente especializado alto custo, eles estão divididos entre o grupo 1 e 2. Vamos começar do componente básico. O componente básico, ele é justamente encaixado no grupo 3, medicamentos sob responsabilidade dos municípios e Distrito Federal. Ou seja, o município recebe um valor X, fundo a fundo, do Ministério da Saúde, existe um percentual da contrapartida estadual, e o município ele tem que estar regido, né? Deve estar regido, não sei se todos estão, mas está regido por uma relação municipal de medicamentos, REMUM. É como se fosse uma padronização do município para comprar aqueles medicamentos, justificar o valor que é repassado para comprar aquela relação de medicamentos que tem dentro do município, tá? Relacionada ao componente básico. Além do mais, a gente, dentro do componente básico, a gente entrega insulinas, que é do grupo 1A, também se encaixa lá, é grupo 3, grupo A, insulinas NPH regular. O programa da saúde da mulher também entra no grupo que compra diretamente do Estado, do Ministério. No componente especializado, nós estamos divididos em dois grupos, dentro de dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Tá? O grupo 1 é dividido também em dois, grupo 1A e grupo B. Vamos lá. O componente especializado, a maioria dos medicamentos, eles estão dentro desses dois grupos, grupo 1A, da subdivisão do grupo 1, grupo A e grupo 1B. O grupo 1A são os medicamentos de responsabilidade do financiamento da União, ou seja, são os medicamentos que vêm direto do Ministério das Farmácias, né, para o Estado, e o Estado faz a distribuição dentro da sua estrutura. Nós hoje temos uma estrutura, né, e temos uma estrutura diferente de todos os estados. Tem estado que tem o quê? Estado que não é de forma descentralizada, entregam os medicamentos componentes especializados dentro do posto, dentro do seu município, né, de forma descentralizada, utiliza uma unidade dentro da unidade de saúde da família para dispensar os medicamentos componentes especializados. Mas aqui não. Aqui nós temos nossas farmácias próprias do estado, nós temos 11 farmácias, né, uma em cada GES. A 12ª, nós implantamos esse ano uma farmácia parceira, mas a gente dispensa medicamentos componentes especializados nessa farmácia. Temos farmácia parceira em Vitória, de Santão. Temos outras, são 6 ou são 7 unidades parceiras que a gente tem. Fora as nossas 11, tá bom? Não vamos se ater agora, porque no final eu falo isso. Mas aí o grupo 1A é de responsabilidade do Ministério da Saúde, chega do Ministério para o Estado faz a distribuição dentro das farmácias de exponente especializado, tá, gente? E tem o grupo 1B, onde o Ministério do protocolo, ok, o Estado compra o medicamento, né, mediante com recurso, e o reembolso financeiro do Ministério em esses medicamentos. Justamente o grupo 1B. O grupo 1A, o Ministério manda um medicamento direto, de forma direta para o Estado. O grupo B, o Estado compra e o Ministério da União reembolsa esses valores financeiros. Tá? E também o componente especializado faz parte do grupo 2 também, do grupo 2. O grupo 2 é de responsabilidade do Estado. É totalmente dinheiro do Estado, do Tesouro. Então, através das normas técnicas. Vamos pensar. O componente especializado tem que entrar PCDT. Dentro do PCDT estão os medicamentos do grupo 1A, 1B. Ou seja, se o paciente tiver, vai ter acesso ao medicamento do grupo 1A ou 1B se estiver dentro do protocolo. Dentro do protocolo do PCDT do Ministério, diz assim, olha, o paciente tem que ter o exame X e tem que estar dentro desse intervalo, né? Se estiver fora do intervalo, estiver fora do critério de inclusão, o paciente não consegue ter acesso a esse medicamento. A não ser que o Estado tenha dentro dele, dentro da assistência, uma norma técnica que cubra aquele critério de inclusão do Ministério. Então, muitas vezes dizem assim, eu tenho um paciente X que tem uma patologia tal, mas ele não pode, o Estado negou o medicamento ao paciente. O Estado não negou. O Estado está cumprindo o que o protocolo diz, né? E dentro do protocolo,
relata que aquele paciente não pode receber aquele medicamento devido àquele critério ali, que é grave. Se o paciente vier usar o medicamento, ele pode ter alguma complicação no futuro. Tá? Aí, às vezes, ainda se tenta fazer off-label, ou seja, fora do protocolo. O paciente vai e compra por conta própria ou entra na judicialização, que hoje é um grande problema. Eu sempre gosto de dizer que judicialização hoje não é acesso, não é garantir acesso. Judicialização realmente fornece medicamento, mas não tem um controle, não é de forma, não é de como deveria ser feito. Né? E isso atrapalha bastante o fluxo da assistência, porque a gente perde o controle, né? Porque a gente tem as leis, tem os critérios, tem as normas, né? De que regem o acesso. E aí vem por fora e tem um acesso de judicialização. Isso não é acesso, não é garantir acesso. Judicializar não é garantir acesso. Vamos lá. E aí tem o componente estratégico, que também faz parte do grupo 1, né? Os medicamentos também vêm direto do Ministério da Saúde e é entregue, né, à GERES, que a GERES distribui nos municípios, né, mediante notificação, né, mediante todos os critérios também, né, da notificação. Bom, eu acho que deixei bem claro aí, é bem complexo, mas não é um complexo tão grande. Existem os 3 componentes, básico, estratégico e especializado, né? Cada componente tem um grupo de medicamentos. Uns o Ministério fornece, outros garanta o reembolso para o Estado compra, e o outro o Estado só compra. Né? Não tem reembolso nenhum, é realmente o bolso do Estado. Tá bom? Eu acho que o objetivo geral é entender que existe medicamento só para município, só para atenção primária, medicamento só do componente especializado e medicamento só do componente estratégico. Fazer essa divisão entre eles. Tá? E qual o fluxo de solicitação do medicamento? Eu já até falei, né? Existe o componente especialidade da assistência farmacêutica que precisa do protocolo para limpar e o paciente. Bom, então, normalmente, os documentos obrigatórios por componente especial. Componente básico, eu não vou nem deter mais, porque a gente já conversou sobre isso, que é responsabilidade do município. Vamos deter mais de componente especializado, que é o que é o foco hoje, né? Nas nossas mensagens, nas nossas no dia a dia da gente, é mais o componente especializado. Tá bom? Então, normalmente, os medicamentos do componente especializado, eles têm alguns papéis, né, que são primordiais, né, e justamente até justifica o pagamento ou justifica o envio do medicamento ao Estado, que são justamente a LME, né, o laudo de solicitação do medicamento, laudos, né, que a gente cria, e as declarações autorizadoras. Às vezes o paciente vai lá, leva a documentação toda, os exames, documentos pessoais, tudo junto lá, chega na farmácia, entrega, mas precisa cadastrar alguém e retirar também o medicamento. Não é só ele. Às vezes ele está doente, está em um momento que não pode ir lá buscar, e aí tem uma pessoa já cadastrada, ele manda o portador. Mas até isso, para buscar, a gente tem que deixar no sistema tudo amarrado. Lembrando o seguinte, que nós, hoje, no Estado, funcionamos via Horus. Então, é uma coisa muito interessante falar. O sistema Horus é um sistema do Ministério. Então, se o paciente chega com a documentação, quando lança no sistema Horus, e ele não está no critério, ele não vai ser autorizado no sistema. O Horus ele não vai passar para a próxima fase, no próximo passo do cadastro. Então, isso é muito bem linkado, o protocolo com o sistema. Então, às vezes, negou, não, a gente não consegue. Não, mas segura aí o documento. A gente não pode segurar o documento, porque vai ser vivo. A gente precisa que vocês corrijam, que o paciente corrija, que realmente volte para o serviço, para poder corrigir e a gente conseguir lançar direito para poder conseguir a autorização e avaliação do sistema e os farmacêuticos fazerem a avaliação. Tá bom? Então, eu vou buscar onde é que eu sei que eu estou com uma receita aqui, eu quero saber, né? Eu sei que tem na farmácia do Estado, mas onde é que eu vou buscar a informação dos documentos que precisam? Então, a gente tem esse site. Gente, esse site é diferenciado, tá? Todos os estados do Brasil consultam o nosso site. Esse site aí, ele é muito informativo e ele é muito didático, tá bom?
tirem foto aí do slide, então, para vocês visitarem o nosso site. Eu acho isso de extrema importância, muito importante, porque o que é que acontece? Nos ajuda quanto à assistência. Já o paciente vir com a documentação toda correta, o paciente já vir já bem orientado, né? Até os próprios prescritores que estão lá no serviço, não só os prescritores, mas profissional de saúde, que consiga dar informação, a gente consegue dar essa informação através desse site. É bem simples, né? Existem várias abinhas, né? Vários campos onde diz o paciente precisa usar medicamento X, ele no lado lá tem a doença dele, então você vai lá no site, entra lá embaixo, tem guia de orientação do usuário, se vocês estão enxergando aí o pontinho vermelho, esse primeiro ponto, você clica na lista de todas as doenças, vai na doença do auxílio, documentos pessoais, quais os medicamentos que a gente fornece, quais os exames de renovação, onde aquele medicamento o paciente vai conseguir entregar a documentação e pegar o medicamento, né? O LME em branco, só para imprimir, já está tudo pronto. É um passo a passo mesmo, é um guia mesmo para o paciente, né, se orientar para poder puxar e ir atrás dos documentos para poder ter acesso ao medicamento. E levar na farmácia e a gente conseguir fazer o trâmite administrativo para poder dispensar o medicamento. E também tem a aba de normas técnicas, porque existem os PCDTs, isso eu vou repetir novamente para deixar bem claro. Existem os PCDTs que são regidos pelo Ministério da Saúde e existem as normas técnicas que vão garantir a gente comprar os medicamentos do grupo 2, que é o dinheiro totalmente do tesouro do Estado. O Estado tira do bolso e compra. Para justificar essa compra, a gente tem que ter os protocolos estaduais, que são as normas técnicas estaduais. E a gente deixa isso bem claro que o Estado que tem mais normas técnicas estaduais, evitando judicialização, né, é o Estado de Pernambuco. Eu gosto de sempre falar que nós estados estamos na frente de todos os outros, gente, né? Todos os estados eles vão buscar informação com Pernambuco, né? Nós lançamos agora, há pouco tempo, o protocolo, a nossa norma técnica, o protocolo estadual de fibrose pulmonar idiopática, que não tem em nenhum lugar do país, né? Criou agora em Goiás, mas aí partiu de Pernambuco. Nós temos o protocolo de DPLC mais completo do país, com as duplas, triplas terapias abertas e fechadas para esses pacientes de DPLC. Nós temos medicamento para asma novo, tudo aí, tudo muito, muito bom, muito legal, muito completo. Isso é um fruto de um trabalho da assistência. A gente está lá todos os dias lá, brigando. Eu tenho uma fama na tese de acabar a reunião, de brigar, mas é o que a gente precisa. É a área que está vinculada a todas as secretarias executivas. Eu tenho normas técnicas de tromboembolismo venoso, que eu preciso de suporte com a CEAS, né, que é a minha secretária executiva, que envolve a DGAS, que é a Diretoria Geral de Assistência Integral à Saúde. Eu tenho envolvimento com regulação, para poder regular esse serviço. Eu estou hoje, né, fechando, a gente já está fazendo os treinamentos nas unidades de oftalmologia, as aplicações dos antiangiogênicos, envolve regulação, envolve credenciamento, envolve a CEAS, envolve a administração para fazer, né, o apoio. E aí é bem complexo, então a gente entra em todas as secretarias executivas, tá bom? E qual o papel do gestor, né, da ciência farmacêutica no SUS? Será que é possível ser gestor no SUS hoje, nos dias atuais? Aí eu coloco aí minha fotinha do dia a dia. Vamos lá. Os problemas que eu passo para poder, no final, tomar uma decisão, né? O que é que eu passo no dia a dia? Eu passo o seguinte: eu tenho um problema como ajustar a rede de saúde, né, o impacto financeiro na gestão. Eu tenho que ainda pensar em orçamento. Será que eu consigo incorporar essa droga? Será que eu tenho orçamento para isso? Fora todos os gastos que a gente tem que ter, reforma de farmácia, que a gente recebeu emenda ano passado, que a gente precisa equipar nossas farmácias. Então, tem que pensar nisso. A gente hoje tem um problema sério com o Ministério, né? E a Conitec, que é quem avalia essas incorporações desses medicamentos, que só incorpora e não pensa na rede, né? Eu vou incorporar uma droga que vai ser infusional. Será que os estados conseguem
fazer, onde vai ser essas infusões? É só entregar o medicamento? Não, a gente precisa estruturar a rede para receber esses pacientes para poder fazer a infusão. Por isso que eu digo a vocês, não é só entregar a caixa de remédio, a gente tem que estruturar, a gente tem que pensar como a rede, né, como a rede vai absorver isso. Será que a gente tem estrutura? Com o que, que a gente vai ter que mexer? A gente vai ter que capacitar, a gente vai ter que, né, que afunilar o protocolo para os especialistas, para poder ter uma garantia de segurança daquele medicamento para aquele paciente, de aplicação. Então é tudo muito envolvido. Né? A assistência farmacêutica não é só o remédio. Bora, tá todo conseguiu? Pronto, pronto, vamos lá, vamos embora. A gestão de compra de medicamentos, o aumento de número de pacientes, cada dia mais aumentando o número de pacientes, né? O aumento da judicialização, né? E outro caso muito interessante a gente falar, a gente não pode deixar de conversar, é sobre a gestão de pessoas que não são robôs que a gente trabalha com profissionais de saúde, a gente trabalha com, né, com profissionais que, né, precisam daquela atenção, a gente precisa capacitar, a gente precisa de estrutura para capacitar, para conversar, a gente precisa de pessoas que tenham o discernimento da ciência farmacêutica para ajudar o outro, para a gente fazer a multiplicação da informação. Então, a gente imagina essa minha rotina diária, fora órgãos de controle, fora demanda administrativa, aqui para comprar isso, para comprar aquilo, fora reuniões, fechar reunião de política, conversar com o serviço. Então, assim, é bem complicado, né, a vida do gestor da ciência farmacêutica hoje. Não é só minha, eu acho que os gestores de todos os estados. Hoje, Pernambuco tem uma estrutura diferenciada, né, na SES, fruto de um trabalho, né, do doutor André, da equipe dos executivos, que realmente faz valer. Né? A gente, essa estrutura, a gente sofre, mas a gente consegue trabalhar ainda no Estado. Tem Estado aí que é muito mais complicado, e a gente tem reunião mensal, eu converso com meus amigos daqui do Norte e Nordeste, né? Pessoal realmente externo, né, que vive da indústria, dos laboratórios, aí diz, ó, Pernambuco é diferente, Pernambuco uma estrutura, consegue, a gente sai, tem berços de muitos projetos da ciência farmacêutica que a gente consegue colocar na frente e atender o paciente, né, conseguir fazer o atendimento dos pacientes que precisam, tá? Vamos para o próximo slide. E aí, tudo isso, eu preciso tomar uma decisão. Né? Eu acho que o mais complicado é a tomada de decisões. Hoje é muito mais difícil você tentar, diante desse todo esse cenário, você tomar uma decisão. Tá? E aí, o que acontece? Para a gente tomar a decisão, a gente precisa realmente de apoio. Hoje, a ciência farmacêutica, né, ela se apoia muito nos dois órgãos, né, nos conselhos, que dão o apoio para a gente tomar decisões, até porque a gente precisa ter a visibilidade do país
e ver o que está funcionando em cada lugar para a gente poder se basear ou conseguir alguma coisa com o Ministério, né? Um estado só não consegue, a gente tem que mobilizar realmente todos os estados. Então, a gente faz, a ciência farmacêutica tem uma câmara técnica, né, no CONAS, onde eu sou representante, a gente tem uma das gerentes que estão também na apresentação, que é a Amanda, também é minha suplente, a gente está participando de todas as reuniões que envolvem o CONAS, a gente tem a CETAF, que é a Câmara Técnica da Ciência Farmacêutica, né, do CONAS, e a gente tem os CONASEMs também, que toma conta dos municípios, então o CONASEMs também, junto com o COSEMs, que é o Estado, consegue fazer essa mobilização com os municípios e trazer alguma resposta, alguma demanda que está sendo, né, realizada nos municípios, nessa parceria. Então, a gente precisa realmente, 27 gestores precisam se unir, né, ter ideias para poder a gente batalhar a melhoria na ciência farmacêutica. Tá bom? A gente não anda sozinho, né? O Estado não anda sozinho. A gente, para ter essas tomadas de decisões ou mudar algum, né? Eu acho é bom deixar importante que para poder o medicamento, né? O SUS incorporar algum medicamento, né? A gente tem participação dos estados, dos serviços e da população. Então, para qualquer incorporação, para qualquer mudança de protocolo, é publicado no site da Conitec, as consultas públicas, a gente está com várias vigentes aí, é bom vocês, né, quem não sabe, vocês podem opinar, vai entrar dipirona ou qualquer medicamento, vamos lá, vamos supor, um medicamento para dor crônica, então, ele é consultado, existe uma consulta pública onde todo mundo pode opinar, Estado, como CNPJ do Estado, serviço como CNPJ do serviço de referência ou qualquer serviço, CPF, o próprio médico pode entrar e consultar, o próprio usuário chega lá na consulta e diz, é importante, não é importante, né? E aí faz, né, sua participação na consulta e no final tem, né, a geração dos relatórios do Ministério da Saúde. E aí é que tá, eu acho muito importante a gente participar dessas consultas, tá? Que é fruto de um grande trabalho, né, envolvendo a Conitec, envolvendo o Estado, envolvendo o Ministério, tá bom? E aí está a Conitec, né, onde é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, não só para medicamentos, gente, incorporação também de procedimentos. É bom, é importante ficar de olho nessas consultas. A gente pode opinar, não só assistência farmacêutica, não, mas no geral, é regulação, é saber aquele valor daquela PAC, pouco não vai dar para financiar, a gente precisa ajustar esse valor. Então, precisa se movimentar nas câmaras técnicas, né, e também nas consultas públicas, fazer essa publicação. A gente tem um setor específico na assistência farmacêutica, uma CFT, Comitê Estadual de Farmácia Terapêutica, que é regido por uma chefe lá chamada Marcela, uma farmacêutica, e faz essa divulgação, participa dessas consultas públicas. As consultas públicas que tem no site da Conitec, que o Estado consegue tá lá que impacta, a gente tá lá fazendo a participação. É importante, o Estado é assim, a gente precisa da mudança, a gente tá errado, não, eu acho que não é legal por aí, essa incorporação não é legal, esse protocolo novo não tá legal, esse critério não tá legal, a gente precisa reavaliar, tá bom? Então é isso. Então, quais os desafios hoje para acesso ao tratamento, né? A gente tem a grande precariedade, né, dos profissionais de saúde, né? O compromisso, né? A gente precisa ter profissionais que tenham compromisso, né? As barreiras geográficas, né? Hoje a gente está pensando em avançar, já está começando a descentralizar alguns serviços, alguns tratamentos para determinados serviços. Então, é importante a gente pensar nas barreiras geográficas, né? A gente atender esse paciente realmente que está lá na zona rural, ele tem acesso ao medicamento, ele consiga ter acesso à rede, entrar no posto de saúde, conseguir aquela consulta lá com o especialista e assim conseguir o medicamento, a gente conseguir fazer essa descentralização. O acesso à equipe de saúde da família, às vezes o desconhecimento do que tem no rol do SUS, isso interfere muito, é um grande desafio hoje, né? A educação continuada, o interesse dos profissionais em se capacitar para poder dar a informação correta, a informação que precisa, o paciente precisa saber o caminho de como ele ter acesso àquele medicamento, ou àquele especialista, ou àquele exame, enfim, no geral.
Tá bom? No meio do caminho temos a regulação que faz com que link, né, a atenção primária com a média e alta complexidade, aí que está em amarelinho, né? E também tem seus problemas de fila, de problema com diagnóstico, que precisa ter exame. Isso aí é geral, gente. Isso é geral. A gente precisa realmente ajustar isso em termos do Brasil, né? A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir. E o Ministério hoje está realmente com essa dificuldade, de reajuste de APAC de valor, de subfinanciamento do SUS, a gente sofre muito com isso, a escassez de especialistas, né? Tem a escassez desses especialistas, infraestrutura também é bem mais complicado, bem complexo, mas esses são os desafios realmente para o acesso ao tratamento no SUS. Tá? Eu quero o cenário estadual hoje, a Diretoria Geral da Ciência Farmacêutica, ela é dividida, né? Acho que a gente pode na DGAF, da GF, DGAF. Hoje está sobre diretoria eu, Pedro Oliveira, né? E aí dentro da DGAF a gente tem 4 gerências que são extremamente importantes, são meus pés, minhas mãos, meus dedos, né, dentro da assistência. Ligadas à diretoria temos a secretária, né, sempre tem ouvidorias, né, que a gente recebe, a gente tem um sistema de ouvidoria no SUS, a gente responde todas as demandas. Né? Temos o CFT, que é o que eu falei, responsável pelas consultas públicas, criação das normas, conversa com os serviços, incorporação de medicamentos, tudo isso é responsável por competência do Comitê Estadual de Farmácia Terapêutica, né, que é comandado por Marcelo. O núcleo de economia da saúde, né, qualquer avaliação de incorporação de tecnologia tem que passar por um dos núcleos, né, um núcleo de economia da saúde, que a gente tem, e a SES também tem, né, a SEGEP também tem um grupo, né, de economia da saúde. E aí, abaixo da diretoria também temos as gerências, né? A gerência de políticas da ciência farmacêutica, como eu falei, que dá conta de todo o componente básico, estratégico e também do especializado, que faz essa tratativa com o serviço, com o município, com o Ministério da Saúde, a programação desses medicamentos do componente estratégico e básico está sobre essa gerência, acompanha o componente básico, acompanha o componente estratégico e o controle da qualidade. Temos também a gerência de avaliação de processos, né? Que é o quê? É a central de avaliação da autorização. Vocês estão lembrados que quando o paciente olha o guia lá no site, junta toda a documentação e vai na farmácia, isso no componente especializado, tá? Quando chega na farmácia, tem os trâmites internos. Esse documento, ele passa para essa gerência aí, onde é a central de avaliação. Né? O paciente está lá a documentação, então vai passar por uma equipe de farmacêuticos e muitos outros profissionais de saúde multidisciplinar para avaliar esses documentos se estão de acordo com o protocolo ou com a norma técnica estadual. E aí sim garantir o acesso de qualidade, depois de cadastrado no sistema OSS. Né? É um núcleo, tem dentro o núcleo de demandas administrativas, a produção e os processamentos da informação da ciência farmacêutica, a PAC, tudo isso é dentro do setor. E também o arquivo, está sob responsabilidade dessa gerência. Temos as GEMAS, que é, para mim, assim, também uma das grandes importantes, né, que hoje, por conta de compras, né, a gente hoje consegue monitorar as compras, é importante falar também que o Ministério, quando a gente chegou lá, a gente foi para Brasília agora em agosto, e eles disseram, pegar aquele modelo de programação de Pernambuco, ou seja, a gente se tornou referência hoje no país. O setor ele é comandado, ele é coordenado, né, ele é gerenciado pelo gestor Marcos Tormente, né? Ele realmente é o setor que programa o componente especializado todo, a parte de programação junto ao Ministério e junto à SES, né, para compra, é tudo lá, é tudo muito bem alinhado, muito bem estruturado, né? Também as normas técnicas que são diretamente ligadas aos serviços, como o tromboembolismo venoso, o que mais? Entre outras, né, nações também envolvidas lá, né, na gerência, abastecimento, controle de validade, tudo isso, controle de monitoramento, de troca, carta de troca, tudo isso é envolvido, né, a GEM, mas ainda tem muito mais coisas que nós programamos lá nessa gerência. Tá? E a GOAFPE, que é a gerência, que está sob gerência de Amanda Figueiredo, ela toma conta das demandas administrativas de todas as nossas unidades hospitalares, né, do Estado. Hospitalares não,
as demais farmácias de Pernambuco, tá? Que são as 11 farmácias, mais as parceiras, mais farmácia de infusão, farmácia itinerante, que também entregamos medicamentos para os pacientes de diálise, né, aqueles pacientes de diálise. Temos também a farmácia de infusão, que faz, né, as infusões de medicamentos imunobiológicos, entre outros, né, que são hoje a ponta, né, terapia gênica, biosimilares, biológicos, e aí é isso. E temos também as unidades interior, o remédio em casa, que é uma coisa da nossa gestão nova, o remédio em casa, que a gente consegue limpar os medicamentos secos, né, não termoláveis, para os pacientes nas suas residências. Eu queria falar também uma coisa nova da nossa gestão, que é o núcleo de farmácia hospitalar. Ele está sobre responsabilidade da gerência política, né, de Cláudia, a primeira lá que eu falei. O núcleo que está se estruturando, a gente está tendo um contato direto com a unidade, a gente está conseguindo manter um laço muito legal, a gente está tendo muitos problemas, né, e tentando resolver problemas junto às unidades hospitalares, a gente está tentando padronizar muita coisa. A farmacêutica que está, né, fazendo essa gestão, ela é maravilhosa também. Eu quero até parabenizar o trabalho que está sendo feito, os serviços estão respondendo à altura, a gente está com uma comunicação muito boa com os farmacêuticos das farmácias hospitalares. Eu quero agradecer, inclusive, quem estiver aqui também, quero parabenizar e agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? Nesse momento é importante frisar isso daí. E sofreu mais bocados com falta de soro, a gente está tentando fazer compra centralizada de alguns itens, a gente está tentando ver os problemas dos contrastes, a gente está parado, a gente está brigando, a gente está tentando conseguir para ajudar vocês, tá bom? Afinal, nós somos assistência, nós somos uma equipe, tá bom? E aí, no total, temos 32 unidades, né? 13 próprias, 19 parceiras que eu falo, tem também parceiras dentro dos hospitais, as parceiras dos municípios, as parceiras que são as clínicas de hemodiálise, juntando tudo 32 unidades para a gente administrar, tem um hall só de Estado, quase 200 medicamentos, só de compra do Estado, as compras do Ministério, vai para frente. E aí tudo isso, mágica, não é mágica. Não é um passe mágico para a gente resolver tudo. É sorte, não é sorte também não. Né? Será que a gente consegue ajudar, possa ajudar? E aí tem que a gente precisa ser a diferença, né? E fazer o que precisa ser feito com uma assistência farmacêutica e com um profissional de saúde, porque o SUS ele pode e deve ser melhor para todos que precisam da integralidade de assistência e tratamento integral. Eu acho que é isso que eu quis falar. Eu acho que se alguém tiver dúvida, pode falar aqui no chat, tá? Não sei se Juliana está aí, para a gente fazer esse bate-bola, quem quiser conversar. Estou aguardando as dúvidas aí no chat. Alguém tem dúvidas? Aguardando. Em relação às LMEs de medicamentos para esquizofrenia. A LME ela tem um padrão de ser, né, preenchido. Isso, temos. Isso, vamos lá. Armando Luiz está escrevendo aqui. Eu acho que juntar as perguntas. Em relação aos LMEs de medicamentos que traz esquizofrenia, os protocolos são do Ministério? Sim, sim. A maioria dos medicamentos é do grupo 1A, tá? Ela tem que ser preenchida mediante o protocolo de esquizofrenia do Ministério, tá bom? Só ir lá no site lá, você botar no guia, clicou lá, esquizofrenia, clicou lá, vai lá mostrar o componente especializado, tá? E quais os medicamentos que são justamente o que está vinculado ao protocolo do Ministério, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado. A Ana Paula Campos, parabéns, excelente explanação, excelente. Parabéns pelo trabalho. Camila, excelente. É isso, vamos lá.
Pedro, fala da pactuação em Pernambuco em relação aos insumos. Isso, vamos lá, vamos falar. Em relação aos insumos, gente, como eu falei, lá no componente básico, né, a gente tem o repasse do Ministério, fundo a fundo para o município, e tem o contrapartida estadual, que é em valor, né, a gente paga um valor para o programa de diabetes, né, financeiro, e uma parte em insumos. E aí o Estado faz a aquisição de insumos e manda para os municípios esses insumos, que são as fitas, né, em paralelo, os glicosímetros. Então, a gente envia os glicosímetros e as fitas para os municípios, e as insulinas ela vem direto do Ministério para os municípios. Então, a gente fornece dessa forma. Mas aí isso é tudo muito bem pactuado via CIB, né? Os recursos que são enviados para o município justamente são esses. Né? São esses daí. O que mais? Equipe maravilhosa da DEGAF. Obrigado, Maíra. Ronald. Bastante. Eita, Ronald, tu com teus termos aí, juridiquês. Não, acho que é isso, gente. Reforçar sobre o sistema ORS. Pronto. Tá certo, doutora Cristina? Vamos lá. O ORS é um sistema nacional, né? Para a gente poder dispensar ou avaliar ou autorizar qualquer medicamento, tá? Nós temos o sistema ORS. O sistema ORS ele é dividido em várias bases, né? A gente tem o sistema ORS, né, com perfil de atenção básica, o perfil de assistência do componente especializado e do componente estratégico também a gente tem um perfil, né? E aí o que acontece? Dependendo do profissional que está dentro, né, dos seus espaços, dos seus perfis, né, você consegue ter o manejo dentro do sistema. Então, no componente especializado, o que é regido é o protocolo do Ministério, tá? O protocolo ele é linkado diretamente com o ORS, então chegou a documentação, a gente lançou, se estiver fora do protocolo, ele não segue, né, o passo da frente para poder cadastrar o paciente e futuramente autorizar, avaliar e dispensar. Lá no componente básico, eu acho muito importante, né, tem muito município que não está usando o ORS e, às vezes, perde os recursos que deveriam ganhar. Né? Existe um programa chamado Qualifar, né? Se a gente não enxergar, né, se o Ministério não enxergar que o município está usando o ORS, não é só usar, dar entrada, né, dispensar no sistema e dar saída no paciente, com o CENES. Entendeu? Aí sim, tá bom? Aí precisa dessa movimentação, né, para poder receber esses recursos fora os recursos que a gente manda, né, contra a parte estadual e fundo a fundo do Ministério. O sistema será usado nas unidades hospitalares do Estado, ORS ou CEUS. Vamos lá. Isso aí é uma coisa que é bem complexa. A unidade ela é totalmente independente, né? Independente. Hoje a gente não tem um perfil do ORS para a farmácia hospitalar. Se tem a parametrização, é muito pouca padronização, a gente não consegue botar ORS no perfil hospitalar, a gente não consegue padronizar os itens. Cada unidade tem uma padronização. Cada hospital padroniza de uma forma. E aí é bem complexo utilizar o ORS dentro do sistema, dentro da unidade hospitalar. O CEUS é um sistema justamente que ele também pode ter um perfil para hospitalar, mas hoje é utilizado justamente só para, né, envio de material da baixa lá, mediante a empresa que compra esse serviço, né? Mas a gente pode pensar em tentar unificar, né, todas as nossas farmácias, né, hospitalar, né, num sistema único. Né? A gente está uma plataforma que na assistência, né, nossa farmácia pessoal do núcleo consegue enxergar o estoque de vocês. Hoje a gente só consegue acessar as unidades que têm serviço, então do âmbito hospitalar. Bom, mas é uma coisa interessante para ser discutida. Hoje o núcleo está em construção. Aí, ó, conseguimos unificar CEUS e ORS. Olha, é interessante pensar nisso, a gente pensar essa possibilidade. Mas aí, vamos lá, sistema prisional, aí sim, o perfil não é hospitalar, é um perfil diferente, né? E aí, vamos lá, uma dúvida mais, a gente bater papo.
que é isso, Denis. E acho que é isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero falar que a próxima aula aqui, como o Denis falou, é de epidemiologia gerencial, George, vigilância. Tá o núcleo de resposta, a data é dia 27/10, com a vigilância. O PDF da aula já está disponível no site da DGMOG. E quero agradecer a Andréa, nossa farmacêutica do Núcleo de Farmácia Hospitalar também, aqui parabenizando. Ju, se eu for ler todos os comentários aqui, Ju. Pode falar, quer fazer o fechamento? Terminei. Tá sem áudio o teu, Ju. Pedro? Oi, tô aqui. Oi. Parabéns, meu querido, pela sua explanação toda. Muito bom lhe ouvir falar dessa experiência e explicar para a gente como é que esse fluxo, essa gestão acontece. Veja a marca que você bateu aí, 78 participantes. A gente fica muito feliz com isso, com essa adesão. Não é? E tenho certeza que isso é fruto do seu trabalho também. Né? Não tenho dúvida disso. Eu não sei se vocês sentiram, teve uma queda, não sei se foi só para mim, uma queda na internet aqui, ou mais alguns alunos também. Acho que foi a voz, né? O áudio aqui deu uma parada, mas aí foi rapidinho, voltou. Não sei se foi a internet. Pronto, para mim teve um momento que caiu aqui, mas que bom que não comprometeu. E aí, alguém tem ainda mais alguma dúvida? Quer usar esse espaço para fazer algum questionamento para Pedro? Já respondi tanta pergunta aqui, eu acho que umas 4, né? O resto é só parabéns, valeu, parabéns, agradecer e tal. Oh, aí é bom demais, né? É. Isso aí é fruto do seu trabalho, meu querido. Então, acho que não temos mais dúvidas, né? Eu não sei se já foi colocado, eu não falei no início, mas a aula, Pedro, ela fica gravada. Então, uma coisa boa, essa história de que você disse no início, né? De que precisa orientar como é que as coisas funcionam e o que é. Que essa aula sirva para isso. E aí, quem eventualmente não assistiu, tem essa aula disponível no site da DGMOG, ela fica lá e fica também na plataforma do Telesaúde. Mas aí, Denis, coloca, por favor, o link do site da DGMOG, onde é que fica essa aula, que aí qualquer aluno e qualquer pessoa que Pedro queira passar esse conteúdo, é só a pessoa ir lá, que vai estar o slide dele e vai estar essa aula gravada lá para a pessoa assistir. Então, mesmo que não tenha tido a oportunidade de estar presente hoje aqui com a gente, a aula vai ficar lá como um legado de Pedro. Certo? E aí, pessoal, quem precisar tirar o certificado, né, da capacitação, basta ir na plataforma, fazer a avaliação de satisfação e clicar lá em certificado, que o certificado vai ser emitido. Tá certo? Imediatamente o certificado é emitido. Pedro, parabéns, meu querido. Que você volte muitas vezes para falar das suas experiências aqui com a gente, compartilhar com a gente tudo que você já adquiriu aí de conhecimento na assistência. Para mim é um prazer, estou aqui à disposição sempre. A gente precisa marcar uma aula só para componente especializado, uma aula só para componente básico e outra só para componente estratégico. Maravilhoso. Você falou que você tem um BI de medicamentos padronizados. Não falei não, nem comentei isso, mas a gente já tem, junto com vocês, né, junto com a SES, a gente criou um BI. Né? Fala aí, João, a gente criou um BI, foi um trabalho, né? Pois é, a Diretoria de Assistência Farmacêutica e a SES, não é? Eles têm um BI que foi construído aqui junto com a gente de monitoramento de medicamentos. Não é? Então, o secretário ele precisa, não só o secretário, como o governador e o próprio secretário, os secretários executivos, a secretária executiva, não é, doutora Cristina, eles precisam ter essas informações em tempo, não é? E bem atualizadas para tomar as principais decisões estratégicas deles. Né? Então, existem o BI de monitoramento aí de medicamentos padronizados,
que a gente também colocou os estratégicos junto, não foi? Numa outra aba. Conseguimos. Foi. E tem também o BI de kit de intubação, né? Medicamento dos kits de intubação, que foi o nosso primeiro de medicamento quando a gente estava naquele período de enfrentamento à Covid, né? Temos também esse BI. E aí, Denis, coloca aí no site onde é que o pessoal pode olhar, né, ter acesso a isso. O pessoal de Pedro deve movimentar muito isso, a base vem deles. E aí é uma coisa importante da gente gerencialmente estar acompanhando, né? E aí é mais um fruto desse trabalho que Pedro faz diariamente aí com a equipe dele. Tá de parabéns, ele, a equipe toda e a executiva. Então, Pedro, muito obrigado, parabéns e até a próxima, né? Obrigado, até a próxima. Estou esperando o convite. Um abraço, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agradecer a todos. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau. Obrigado.